ser improdutivo em suprimentos pode ser melhor para o projeto. Equalizar para que todos tenham como objetivo e sejam bonificados pelo resultado final é que é o grande desafio. Você é um entusiasta na transformação da construção? Quer saber mais como as melhores práticas têm sido aplicadas em nossos projetos? Se liga nesse episódio. Nosso convidado é um especialista em transformação na construção, conhecido pela sua vasta experiência em liderar equipes de alta performance. Eu sou Bruno Amaral, bora lá para mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Veroncast, o podcast da Veron que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral e, em conjunto com Gustavo Roberti, vamos ter aqui um papo incrível sobre gestão na construção. Gustavo? É isso, mais um episódio, 6ª temporada bombando. Aqui em São Paulo, ou Sibéria, tá frio pra caramba, frio, pessoal. Tá frio. Esses mineiros que vêm aqui pra São Paulo sem roupa de frio, né, pessoal? Então a gente não tá acostumado, acho que lá é BH e tal. Tá complicado. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre gestão na construção, vamos falar sobre inovação. Lembrando que o tema da 6ª temporada é gestão eficiente. Então hoje a gente vai falar sobre inovação, como que a gente vai aumentar a nossa produtividade com melhores práticas. Dia muito legal que a gente tem para falar hoje. E aí o ponto importante, né? Quando a gente fala do Veroncast, a gente tem por trás, né, o propósito Veron de ser esse óleo da engrenagem, de transformar o mercado em engenharia e construção. E hoje, pessoal, a gente tem um cara que ele é fantástico. A gente estava aqui batendo papo, né, antes de iniciar o episódio. E vocês, sem dúvida, vão aprender muita coisa que eu já aprendi, tá, pessoal? Então, vou apresentar, né, o nosso convidado, Juliano Polito. Juliano, muito obrigado por ter vindo. O Juliano, né, ele é um profissional com mais de 20 anos de experiência em gestão de empreendimentos, né, gerenciando mais de 2 bilhões de reais, né, no pipeline de investimentos. É um especialista em transformação na construção. E é o legal, né, vocês vão escutar agora um pouquinho mais sobre o Juliano, que ele tem uma trajetória que ele já foi back-office, hoje ele como, né, a área FIM, como área de operações, ele incorpora a inovação ao negócio, né? Claro que tem muito aprendizado, né, Juliano, mas que honra estar com você. E acho 2 pontos importantes, né, falar sobre o Juliano. Juliano, ele tem mestrado e doutorado em engenharia, então acho que isso é importante quando a gente fala na nossa audiência, de trazer conhecimento, trazer essa conexão com a academia e também, né, você bebeu da fonte de Harvard e MIT. Que honra estar contigo aqui, viu, Juliano? Bem-vindo e obrigado. Obrigado, agradeço aí o convite, é uma honra poder bater esse papo com vocês aqui, trocar experiências e é isso. Show de bola, Gustavo. Então, acho que primeiro para nossa audiência conhecer um pouquinho mais o Juliano, eu já dei um spoiler aqui, né, cara? Mas deve ter coisa mais para falar, com certeza tem mais coisa para falar. O seu chat GPT aí não deve ter te ajudado muito bem. Eu estou em aprendizagem, viu, pessoal? É assim, ponto que a gente tem trago aqui no Veroncast na 6ª temporada, viu, Gustavo? É a vulnerabilidade, pessoal. Então, tô aprendendo, tá bom? Aprendendo a mexer. Tá aprendendo. Tô aqui nos... Vamos entrar mais no detalhe, saber o que mais que ele tem para agregar com a gente. Juliano, mas pegando aqui, ó, brincadeiras à parte, né? Voltando um pouquinho para trás, fala pra gente um pouco da sua trajetória profissional, né? Você que teve ali, a gente falando antes, né? Trabalhou, né? Como você já foi empresário, começou no back-office e hoje está, né, na área de operações agregando valor, né, na ponta. Então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Bom, legal. Vamos lá. Eu sou engenheiro civil de formação, sou de BH e comecei minha carreira como empresário, né? Antes ali de terminar a faculdade, 3 anos de faculdade, eu abri uma consultora, uma pequena consultora, e comecei a prestar serviço para consultoras maiores, comecei a fazer obras por administração. E tive essa empresa por 11 anos lá em BH. E eu sentia falta, sempre quis fazer grandes obras, sempre quis participar de grandes obras de engenharia. O empresário acaba que ele faz um pouquinho de tudo, né? Ele é um pouquinho contador, ele é um pouquinho advogado, ele é um pouquinho administrador, ele é um pouquinho tudo. E eu queria, o momento era aquele, eu já tinha 30 anos, e o momento era aquele, se eu quisesse dar um passo de voltar para o mercado. E aí um dos clientes que eu tinha, a Paranasa, me convidou para assumir a gerência de QSMS, que era Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Eu já era engenheiro de segurança
E eu embarquei nessa jornada, fiquei ali 1 ano como gerente de QSMS, e a empresa passava por uma reestruturação, e eles criaram na época uma diretoria de desenvolvimento empresarial. Seria a diretoria que conduziria a transformação da companhia naquele momento, uma companhia que estava crescendo muito. E aí essa companhia assumiu algumas áreas interessantes. Eu assumi, além do QSMS, RH, TI, legal, planejamento estratégico, gestão de processos e gestão de projetos. Então não fazia muito sentido, mas depois as coisas se encaixaram. Então eu conduzi o planejamento estratégico com alta liderança, criava os projetos de implementação, o RH trazia as competências, a TI trazia a tecnologia, a qualidade jogava para o sistema e treinava todo mundo. Então essa diretoria tinha a faca e o queijo para conduzir celeremente a transformação. E aí isso já vinha isso acabou impulsionando esse lifelong learning. Não tinha esse nome, mas eu já tinha assumido isso, eu já tinha começado a estudar. E acabou que a necessidade de conhecer de TI, de conhecer de RH, de conhecer de gestão de processos, de conhecer gestão de projetos, planejamento estratégico, eu comecei desesperadamente a tentar e buscar essa formação. Então, me certifiquei quase tudo, COBIT, ITIL, PMI, AWP, estudei um pouco mais tarde a AWP, mas e comecei a formar essa base que me ajudaria a fazer a transformação. Então eu fiquei nessa posição por uns 3 anos, a transformação foi implementada e a empresa assumiu novos processos e novos modelos, mas ficava uma pontinha ali de decepção, porque eu achava que dava para ir mais, o resultado, né? Se quem tiver na frente da operação realmente comprar a ideia e se transformar, você consegue ir muito mais além. E aí eu pedi à companhia para voltar para a operação. O meu trabalho estava cumprido ali e eu acabei voltando para uma obra de capital da Gerdau, em Ouro Branco, um laminador, e fiquei à frente dessa obra por um período. Quando eu recebi um convite para ser diretor de operações da IVE, e aí mudar completamente, né, de projetos de capital para real estate. Fiquei por 2 anos, fui para uma outra empresa, Lorange, no Espírito Santo, era a maior consultora da época, a incorporadora e consultora. Também onde eu pude conduzir uma transformação de uma empresa que precisava crescer e precisava de processos. Então eu fui me escolando em fazer transformação, em fazer turnaround, em implementar processos, implementar gestão, né, rotinas e etc. E na crise ali dos distratos, em 2015, 2016, com o ramp-up ali dos projetos de Olimpíada e Copa, eu fui trabalhar com um fundo de investimento, chamava GTIS, que adquiriu um grande proprietário de hotéis no Brasil, e a gente começou um retrofit de 22 ativos que eles tinham espalhados no Brasil. E aí, mais uma vez, como era uma empresa de hotelaria, a gente criou uma área de engenharia, todos os processos, todas as rotinas, todo o desenvolvimento de engenharia, aí já muito ligado aos owners, à propriedade das bandeiras hoteleiras, e já quebrando mais alguns paradigmas, porque o retrofit parece uma reforma, mas ele é altamente técnico e altamente desafiador, né? Porque, diferente da engenharia tradicional, que você parte de uma folha em branco, no retrofit você parte de um ativo, muitas vezes, a maioria das vezes, com 30, 40, 50 anos, e precisa trazer esse ativo para níveis de performance, de NFPA, de desempenho de vida útil, de bandeiras de 6 estrelas, 7 estrelas. Então, é um desafio muito mais desafiador do que começar uma página em branco. E depois de 6 anos aí tocar à frente desses projetos, eu voltei para o real estate, agora em São Paulo, na Tecnisa, também numa fase de crescimento, numa fase de muita oportunidade aí para trazer melhorias, processos. Então, legal. Essa é a minha jornada até aqui. Muito bom, excelente. Então, aí, entrando já no nosso tema, né, da 6ª temporada, gestão eficiente, e pegando a sua experiência que você narrou aí, acho que tem muito a contribuir. Uma das coisas que a gente sempre trouxe desde o início da Verum era a comparação da produtividade ou do ganho de produtividade dos demais setores da indústria
com o setor da construção. Ou seja, por mais que a gente tente, é muito custoso, muito difícil, um esforço muito grande que a gente consiga rampar essa produtividade. E acho que por uma série de fatores. Queria ouvir de você, assim, o que você entende dos principais desafios que nós temos para que a gente consiga melhorar essa produtividade no nosso setor da construção. Pois é, corroborando aí com a sua fala, né, tem um estudo da McKinsey, acho que de 2 anos atrás, né, que mostra por setores, né, o quanto cada setor ganhou de produtividade. A gente vê que o agronegócio nos últimos 30 anos rampou, né, assim, exponencialmente, a construção andou de lado e, quiçá, reduziu um pouco a sua produtividade, o que parece meio insano, né? Que é coisa mais artesanal do que plantar e colher, né? E o agronegócio conseguiu dar esse salto. Assim, a gente tem muitos desafios na indústria da construção, né? Eu acho que cultura é um grande desafio, porque a engenharia, desde o início, ela é avessa a risco, né? E inovar, experimentar envolve risco, e a gente é treinado para botar coeficientes de segurança, para evitar o risco, né, para poder controlar todos os fatores, e a inovação acaba que ela traz essa insegurança, essa incerteza, né, do resultado. A visão de que o investimento para inovar ele vem sempre à frente, o ganho nunca é certo, então você precisa investir primeiro, estruturar o investimento para depois colher os resultados, e isso, os projetos muitas vezes não têm essa margem, né, para poder fazer isso. Mas eu acho, o lado bom, eu acho que a gente tem hoje condições ideais para que a construção dê o salto de produtividade que ela precisa dar, porque a gente tem tecnologia suficientemente madura, né? A gente tem o BIM, a gente tem a gestão de processos, os BPMs, que a gente consegue controlar hoje os processos que a gente não conseguia. A gente tem frameworks altamente robustos, o AWP, o Lean Construction, o LPS, o PMI. Então, a gente tem a estrutura conceitual para poder lidar com o desafio que é a construção. E precisa trabalhar na cultura, né? A gente tem inteligência artificial que consegue processar e analisar essa quantidade de dados, base de dados, para poder lidar, mas a gente precisa mudar culturalmente, né? Então, eu acho que o grande desafio é essa cultura, né? É criar essa cultura da inovação, da experimentação, do ambiente seguro, da tolerância ao erro, da premissa. Eu gosto muito de experimentar e eu gosto muito de errar pequeno. Eu acho que um erro pequeno ele traz mais conhecimento do que 6 meses de planejamento tentando não errar. Então, sempre quando tem uma nova tecnologia, eu quero logo botar um POC o mais rápido possível no canteiro e sentir a dificuldade, sentir o problema de informação, de gestão, de cultura, e a partir dali fazer o projeto crescer. Sim. Então a gente tem muita pista pela frente aí. E você tem algum exemplo, sei lá, algum case que você tenha convivido, feito um projeto que você conseguiu implementar melhores práticas, vencer essa resistência cultural que naturalmente tem, que você tenha chegado no fim e falar assim, aqui é um case que a gente conseguiu não chegar na plenitude, mas avançar alguma coisa? Tem vários. Por exemplo, a gente começou uma jornada há 2 anos de digitalizar 100% dos processos. Então, hoje a nossa gestão de canteiro não tem sequer um papel. Então, todas as informações são transitadas por BPMs, por softwares, softwares em low code que a gente fala, que são programados ali pela minha própria equipe. Então, cada passo, cada etapa, cada alçada, então você vai conseguindo ajustar o processo à realidade para que ele agregue valor, ele não seja burocracia, né? E a gente conseguiu implementar com que cada fase, cada etapa do canteiro, cada documento que entra, cada profissional que entra, cada documento que é submetido para análise, cada projeto, cada registro esteja digitalmente transitando e todos numa mesma base de dados, né? Porque a inteligência artificial não nasce do nada, né? Então, se as empresas querem ter aí inteligência artificial proprietária que analise sua performance, que preditivamente consiga projetar e te dar informação, te ajudar a tomar informação para tomar decisão,
Você precisa de dados seus, com qualidade, coletados no dia a dia, sem burocracia, né? Não tem que ninguém parar no final do mês e juntar as informações para gerar análise. Tem 3 fontes de dados diferentes, qual que é a verdadeira, né? Uma única fonte de verdade, ou seja, cada informação está numa única base de dados, você não tem duplicidade. Então, tem muitos conceitos que a gente precisa agregar para que isso realmente transforme a cadeia, mas é plenamente possível. Então, esse é um dos projetos que foi muito bem sucedido, as pessoas vão entendendo, as pessoas começam a entender a importância do que ela faz, né? Porque às vezes o receber de um material ali para o almoxarife, quando ele não entende que aquilo realimenta uma base de dados, que realimenta um controle de gestão de produtividade, você mostra isso para ele em BIs, né, em dashboards, eles começam a participar e entender a importância de cada etapa, né? E você precisa ir formando, né, também. Sim. Hoje todos os meus administrativos, eles têm curso superior, eles trabalham em BIs, as notas fiscais são todas digitalizadas, as capturas são todas digitalizadas. Então, você precisa também ir formando e trazendo as pessoas e fazendo. Então, legal. E é legal, assim, quando o Gustavo trouxe, é verdade, a gente estava discutindo isso atrás, né? Esse primeiro artigo da McKinsey de 2017, que ela traz que a gente tem um problema de produtividade, de tempos em tempos ela revisita, né? Traz uma evolução dele. Recentemente, a gente estava discutindo até ontem, né? Que se a gente for olhar o que a gente fez de avanço de produtividade, a gente fez muito pouco. Né? Então, os problemas que a gente tinha lá atrás, a gente tem os mesmos problemas ainda. Talvez ele mudou um pouco. E a gente estava até conversando agora que a gente tem tecnologia, a gente sabe o que a gente tem que fazer, que é melhorar essa produtividade, mas o enfoque ainda estava, né, até então, muito mais na governança, em controle e pouco conectado no business. E aí, trazendo a tua visão, que você fez, né? Você foi um cara de back-office, você está na operação, você tem um mindset de turnaround, de transformação. Que você vê ali agora como próximos postos, né? Você trouxe a visão de cultura, né? Mas que desafios que você enxerga, você hoje como executivo da operação, que a nossa audiência que está escutando a gente, que já tem alguns insights de como trazer mais produtividade para a ponta, né? Para o negócio, que então vou gastar menos tempo ali no ciclo de concretagem, vou gastar ali menos tempo ali no tempo de movimentação de materiais, ou seja, que vai movimentar lá na ponta o indicador, né? Assim, hoje, como eu enxergo e passei por várias fases da cadeia, né? A geração de valor na construção civil é transversal, né? Ela não cabe em um silo. Você tem o negócio, você tem a parte de projeto e design, você tem suprimentos, construção, o comissionamento e depois a entrega. Então, são várias áreas, várias especialidades. Então, é uma cadeia de geração de valor altamente fragmentada. Só que o resultado você só colhe lá na ponta. Você só sabe que está improdutivo quando começa a construir, mas essa improdutividade ela pode ter nascido em várias fases do ciclo de vida. Então você incorpora muito improdutividade no conceito do produto. Sim. Se você pensar aquele produto sem pensar como ele vai ser construído e como ele vai ser gerenciado no dia a dia, como o projeto vai gerenciado, você já embarca ali em produtividade que você não reverte mais. O projeto, a mesma coisa. Então, assim, quantas vezes, isso é menos comum hoje, as construtoras e os projetos de capital escolhiam projetistas pelo volume de concreto e taxa de aço. Sim. E o cara, para poder reduzir o volume, o direcionador dele de resultado é volume de concreto e taxa de aço. Não interessa a geometria. Então você muda toda hora o diâmetro dos pilares, você faz bases redondas, você recorta a estrutura, você faz estruturas reticuladas, onde você podiam ser planas, você põe vigas. Então, isso já embarca no conceito do projeto uma série de improdutividade que você não reverte mais lá na produção. Existe um nível de produtividade máximo com esse conceito. Então, o que eu tenho pregado esse tempo todo é que a gente precisa desenvolver o design, planejar o projeto como PMI e planejar a gestão da produção Lean Construction olhando o todo. Cada decisão em cada fase da cadeia, e para isso elas precisam coexistir, ou seja, eu preciso começar o planejamento da produção e do projeto ainda enquanto eu estou fazendo o design.
E eu preciso trazer essa decisão a montante. Eu preciso trazer o cara que vai operar aquela planta, o cara que vai construir aquela planta, o cara que vai manutener aquela planta, para o momento de decisão onde aqueles problemas são revertidos. Na hora que você especifica o material, o acabamento, a durabilidade. E essa diferença de visão é que vai enriquecer uma engenharia de valor. Né? Porque você botar 3 caras com a mesma formação para fazer uma engenharia de valor, a solução vai ser muito próxima, até pelo respeito técnico entre eles. Mas quando você põe perspectivas diferentes, visões diferentes do que é qualidade de um produto, né? Eu penso muito, por exemplo, em hotelaria que eu passei, a qualidade de um material para o arquiteto e para a moça que limpa o quarto é completamente diferente. Sim. Né? E bandeiras hoteleiras, o cara sabe quantos minutos uma camareira precisa ficar num quarto, e para isso os materiais precisam ser adequados a essa produtividade dela. Porque se você colocar algo que é difícil limpar, ou vai ficar sujo e você baixa seu padrão, ou você perde a sua produtividade. Então, por analogia, isso acontece na indústria. Que tipo de piso é mais adequado para a operação? É para quem que é esse projeto, né? Você não está fazendo projeto para você, na verdade, para qual é o cliente. E isso conecta muito com o que a gente sempre prega, né? De gestão integrada. O que o Juliano trouxe é basicamente o conceito do AWP, né? Eu preciso planejar antecipadamente, né? Trazer todos os atores para o início da cadeia, para a decisão, porque as decisões ali que vão causar impacto lá na frente. E aí, pegando algumas coisas que você trouxe, resistência, o ciclo de vida todo, ou seja, a cadeia de valor inteira. E aí, nessa cadeia, tem vários atores, né? Tem as contratadas, as construtoras, os fornecedores, etc. Como que você vê todos esses atores que formam o ecossistema nessa linha de colaboração, ou seja, estarem imbuídos de fazer um resultado maior para o projeto versus o seu resultado individual dentro dessa cadeia de valor? Eu acho que a falta de colaboração ela nasce lá na contratação dos players. Historicamente, os contratos são feitos para nos defender. E cada um coloca cláusulas e cláusulas e cláusulas que se isente ou que tente limitar a sua responsabilidade. As empresas vão ali se defendendo e se protegendo no nível contratual. Então, quando esse contrato cai na mão de quem vai operar, cria-se muros que impedem a colaboração, porque não existe corresponsabilização, existe a sua culpa, a minha culpa. Então, eu não vou avançar e trazer a culpa para mim, para trazer uma maior eficiência para o projeto, se o benefício não é meu, o benefício é talvez da construtora lá na frente, etc. Então, a gente precisa elaborar, eu acho que o IPD traz um conceito desafiador, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que nasce ali, acho que começa ali, que é trazer para que os ganhos e os riscos sejam compartilhados, para que todos, obviamente, na parcela da sua contribuição para o resultado, possam se desarmar. Então, dá exemplos. Um projetista, ele pode ser desafiador dentro das soluções que vão gastar ele muito mais horas de projeto e detalhamento para que o resultado final do projeto seja melhor. Desde que todos os demais players compartilhem desse risco, porque ele vai investir mais, e todos ganham porque o resultado é final. Então, fechar essa equação e colocar todos do mesmo lado da quadra, né? Você precisa trazer todo mundo para o mesmo lado da quadra, porque a gente acaba se defendendo. Gerenciadora, construtora, implantadora, owner. Então, assim, é um desafio. Eu digo que é a famosa Guerra Fria, né? Gestão de contrato é a famosa Guerra Fria. Eu coloco meus... Vou me armando do lado de cá, o cara vai se armando do lado de lá, justamente com medo de que ele se use aquelas ferramentas contra no futuro, ele. Né? E aí a gente faz mais gestão de contrato que gestão de projetos, né? É fato. A gente gasta muito mais tempo. Se olhar o tamanho do esforço de documentar as coisas é descabido. Se tivesse todo mundo do mesmo lado, as coisas poderiam ser muito mais simples, né? Desde que... E aí a gente fica pensando...
até trazendo um pouco do Lean para a mesa, né? Ou seja, como é que você falou muito bem, né? Como é que a gente integra a engenharia, procurement e construction, na visão do que está sendo feito, tirar esses desperdícios, né? E por muitas vezes, a gente não ter esse fluxo de valor muito claro na organização, né? Então, o que meu trabalho na engenharia vai impactar a área de suprimentos, que impacta depois a área de construção, e eu tenho esse fluxo de valor integrado. Acho que é legal falar para a nossa audiência o que é IPD também, né? Quando a gente traz a visão de Integrated Project Delivery, é uma evolução de modalidade de contratação que você tem contratos colaborativos entre multipartes, que você traz benefícios, né, e penalidades, mas que estão alinhados ao bem final do projeto, né, comum do projeto. E aí, pegando essa evolução, até nesse próprio, né, artigo da McKinsey, que acho que é legal depois, produção, a gente colocar aqui no nosso headline aqui, o pessoal baixar, para ter esses pontos, que ele traz exatamente esse ponto que a gente avançou em colaboração com o BIM, a gente avança em eficiência de gestão com a WP e no Lean Construction, mas contratos é um tema que a gente discute muito pouco, né? E aí, olhando para o futuro, o que você trouxe muita visão de transformação cultural. O que mudou na tua cabeça enquanto back-office e hoje enquanto operação? Como é que você enxerga essa colaboração, essa transformação cultural e o teu papel nisso tudo? Ou seja, você enxerga que todo mundo está alinhado com isso ou a gente tem níveis de maturidade muito diferentes dentro de uma mesma organização? Eu acho assim, a gente precisa trabalhar também as estruturas organizacionais para que as áreas tenham um papel que precisam ter. Então, assim, historicamente, a gente bonifica a obra, a etapa de construção, por custo e prazo. Uhum. E qualidade, às vezes. Mas todas as demais áreas chamadas de apoio não fazem parte da avaliação de performance. E existe um descolamento muito grande, que todo mundo fala assim, segurança é um valor. Indo para o conceito dessa palavra, valor é algo que eu não abro mão. Uhum. Valor está comigo em todas as decisões que eu tomei. Sim. Então, eu acredito piamente que se segurança é um valor, quando você faz projeto, você está pensando em segurança, você adota soluções mais caras de construção porque elas são mais seguras. Uhum. O engenheiro de segurança ele está envolvido na concepção, nos suprimentos, na hora que vai contratar um fornecedor. Uhum. A segurança tem voz ativa de escolher, de avaliar, de colocar os requisitos de contratação, mesmo que isso encareça a contratação. Então, assim, as áreas de apoio, elas são parte integrante. Não existe produção sem segurança. Não existe produção sem controle. Não existe produção sem respeito ambiental. É fato, é legal, é moral, sim, é ético. Então, a gente precisa mexer as estruturas organizacionais de forma que essas áreas realmente tenham um papel relevante, que elas realmente façam parte da tomada de decisão. Então, porque senão a qualidade são aqueles caras chatos que ficam lá auditando e fazendo papel, e fazendo papel, e fazendo papel, e a produção toca como quer. Sim. Então, assim, precisa realmente... E por isso, talvez, a minha volta para ser o gestor da operação. Porque hoje eu tenho todo o back-office, eu começo em projeto básico, não o conceitual, mas eu começo no projeto básico, BIM, projetos executivos, suprimentos, qualidade, segurança, meio ambiente, gestão de processos. A minha engenharia é uma engenharia que tem uma área de processos, dados, data analytics, inovação, isso está dentro do core. Então, eu consigo hoje tentar fazer essa transformação organizacional, estrutura e cultura para que realmente todas as partes tenham um papel relevante. E é importante também educar o back, porque, por exemplo, segurança. O conceito não é segurança a qualquer preço. Eu quero produzir com segurança, sim, mas eu quero produzir. Né? A segurança que só para a operação porque chegou atrasada, e se chegar atrasada tem que parar mesmo, para a segurança que propõe qual é o jeito mais barato, mais produtivo de fazer segurança. Então, por exemplo, eu tenho uma escavação. Eu posso fazer um guarda-corpo na beira da escavação para conseguir segurança, mas eu posso fazer um isolamento de área, tão seguro ou mais e muito mais barato. Eu consigo operacionalmente coordenar
para que essa área esteja livre para ser isolada. Então, assim, trazer a segurança precisa buscar a produtividade, trazendo segurança, que é o papel dela. A qualidade precisa buscar a produtividade, garantindo o atendimento aos requisitos. Então, é uma mudança dos dois lados, não só da produção, mas do papel do back. E aí tem que ter clareza desse papel da produtividade, né? Dos fluxos alinhados, e a importância do visão por processo, né? Não, e está vinculado naquilo que você falou de trazer o planejamento antecipado. Se eu trago qualidade, se eu trago segurança para uma discussão anterior, para ver as necessidades e expectativas de cada ator, eu vou planejar melhor já olhando a segurança. Ela vai sair da visão fiscalizadora lá na frente de deixo, não deixo entrar, né? Acessar determinada área, para não. Eu vou co-criar uma solução para que nessa data que o planejamento tá pensando, a gente consiga ir lá com mais segurança e executar a atividade. Né? Ainda pegando a sua experiência e nesses dois mundos, projetos de capital e real estate, você vê alguma diferença em relação a tudo que a gente conversou aqui, em relação à facilidade de incremento de produtividade, de resistência das pessoas envolvidas, da colaboração e etc. Existe alguma diferença prática nesses dois mundos? Existe diferenças grandes, mas são intrínsecas aos modelos de negócio, né? Então, assim, a construção real estate, né? Você tem muito mais etapas, então você precisa de trabalhar muito melhor a coordenação entre todos os players, são fornecedores pequenos, mas normalmente você está em grandes centros, onde você tem uma facilidade de conseguir esses players, e normalmente é 100% terceirizado o seu escopo, então você precisa ser bom na gestão de terceirizados, na gestão de riscos que envolvem terceirizados. As obras de capital, normalmente, você tem a dificuldade de que o produto e o projeto muitas vezes não faz parte do seu pacote, então você recebe muitas vezes algo concebido que você não pode reengenheirar, então a sua produtividade pode ser engessada ali no conceito, né, e teria que negociar, e tem toda essa etapa difícil de negociar, até a melhoria é difícil de negociar, porque os contratos enrijecem muito, né, e são difíceis de lidar com essas restrições. Então você não domina, você não tem controle sobre essa parte, e tem a mão de obra própria, que é um outro desafio, né? Então, gerenciar a produtividade dentro de uma CLT, sem poder bonificar livremente o desempenho, sem poder criar ferramentas que te permitam esse controle de entregas e produtividade, é muito difícil. Então, a improdutividade com 3.000, 4.000 homens de mão de obra própria é um desafio colossal. Sim. Então, assim, em termos de concreto é muito parecido, em termos de tecnologia estão disponíveis para os dois, mas são modelos completamente diferentes. Como cada projeto é único, né, esses acho que são diferenças bem significativas aí para lidar. Trazendo nosso tema principal, que é gestão, a gente está falando bastante sobre gestão na construção, mas eu queria buscar um outro tema também na perspectiva de liderança, né? Assim, do papel, você falou que o ponto-chave hoje para a gente nessa transformação cultural está em pessoas, né? Então, pessoas que vão fazer isso, né, tracionar. Como é que você enxerga nossos principais desafios na perspectiva de pessoas, né? E para quem hoje está numa cadeira que está nos escutando, né, que tem ali um potencial que quer evoluir na carreira, o que você deixa ali dos principais desafios, né, e oportunidades para essa pessoa? Bom, o lifelong learning é uma realidade. Assim, as escolas não conseguem mais capacitar na velocidade que as inovações estão chegando. Então, assim, os meus estagiários já chegam obsoletos, porque quando o BIM entrou na cadeira, ele entrou defasado já. Então, hoje a gente está num nível de maturidade em que o profissional não sai. Eu preciso pegar esse profissional que saiu da universidade e formar ele em Lean Construction, formar ele em BIM, formar ele em Indústria 4.0, porque não deu tempo disso chegar aos currículos. Então, isso vai se tornar uma realidade para os profissionais que vão ter que assumir essa obrigação de se recapacitar o tempo todo, porque senão eles vão ficar obsoletos. Então, existe esse papel da educação, existe o papel da cultura,
que a indústria da construção, historicamente, não tem formado culturas abertas à inovação, né? Aquilo que a gente conversou, não existe um ambiente seguro para se errar, né? O erro é sempre punido, o erro é sempre criticado, né? Então a gente precisa entender que o erro não é o erro por descaso ou por desleixo, o erro de se buscar a inovação, o erro de se buscar melhorar, né? De ter essa cultura que fomente a inovação chegar, porque, como a gente conversou, a mão de obra, né, está em todos os jornais, não tem mão de obra, apagão de mão de obra na construção civil, e não vai melhorar. Não vai melhorar porque existem mais opções, a tecnologia trouxe inúmeras opções de trabalho para o profissional que antes só tinha construção civil como opção. Então, assim, a gente vai ter que se industrializar, a gente vai ter que ganhar produtividade, porque agora vai ser viável. Porque talvez não seja nem questão de pagar mais, questão que não tem essa mão de obra disponível, né? A gente precisa voltar a encantar o jovem, né? Então, quando a gente fala de IA na construção civil, quando você fala de machine learning, quando você fala... Isso não é futuro mais, isso é presente. Aqui, né? Não tem hoje um gestor que não tem acesso a contratar inteligência artificial, machine learning, visão computacional, IoT. São ferramentas que estão no nosso dia a dia, né? Então, assim, o jovem anseia participar desse mundo. Então, a gente vai ter que acelerar. Falar mais sobre isso, né? Fala, pô, vem para cá, vem para a construção, pessoal. Porque acho que aí tá a chave da questão. Como você me falou, como encantar o jovem a querer estar no setor da construção. E aí, voltando no tema de produtividade, se a gente for... É matemática pura, né? Se a gente tem... A produtividade está andando de lado. Investimento, a gente precisa de investimento em construção, que ela, né, é a principal indústria, não só no PIB Brasil, mas PIB global. Se a gente tem um aumento de demanda e eu tenho baixa produtividade, eu preciso de mais pessoas. Só que se eu não tenho mais pessoas, como é que eu executo? Então, acho que a chamada para a nossa audiência... Gente, tem um mercado gigantesco aqui, que a gente não está olhando para ele, a gente precisa de pessoas cognitivas que vão fazer acontecer. E isso talvez está muito mais na nossa mão também, né, enquanto liderança. Veron Cash em trazer temas que democratizem, e aí BIM na prática, WP na prática, Lean Construction na prática. E eu quero até explorar agora um pouco do teu livro também, né, que você, enquanto mestre e doutor em engenharia, que você traz essa temática de gestão integrada. Porque não adianta também a gente falar muito de metodologia. A gente fala muito sobre isso também, né, Gustavo? Vamos aplicar a WP, BIM, a própria Vera nasceu muito com a WP, mas olhar o método pelo método por si só, não vamos entregar resultado. Mas se eu olho para o problema que eu quero resolver, eu entrego o resultado. Quando você escreveu, o que motivou, né, você escrever teu livro? E nesse contexto de gestão integrada, por que gestão integrada? O que você... Vamos lá, eu comecei a minha vida como gestor de produção. E eu tentei ali, né, como empresário, tentar achar os gaps. Então, assim, eu tinha um problema de improdutividade, eu tinha problemas de custo, e eu começava a investir na gestão da construção para poder resolver esses problemas. E sempre que eu resolvia um problema, surgiam outros problemas, e outros problemas, e outros problemas, até eu entender que o contexto estava fora de controle. Eu estava tentando controlar um pedaço, que era a ponta final, que era a construção, e todos os problemas e todos os erros da cadeia paravam lá, porque da obra não passa, né? A falta de compatibilização, as soluções ruins, improdutivas, elas, num momento, vão ser materializadas, que é no canteiro. E aí eu comecei a tentar fechar os gaps. Então, vamos lá. Vamos começar a entender como é que eu cerco os problemas lá na concepção. E aí fui começando a estudar Set-Based Design, TVD, Target Value Delivery, quais são as metodologias que podem me ajudar a cercar. E eu fui abrindo o leque tentando fechar os gaps, e fui estudar negócios, fazer um MBA na Dom Cabral, fui estudar estratégia em Harvard, eu fui completando os gaps e até o momento que eu consegui olhar o todo. Eu falei, puxa, se a cadeia toda não trabalhar em pró de um objetivo único, final, porque o grande objetivo não é o resultado da sua etapa. Então, e isso é difícil de entender, porque às vezes ser improdutivo em suprimentos pode ser melhor para o projeto. Sim. Para o todo. Claro. Então, às vezes, por exemplo, o Set-Based Design, onde eu ando paralelamente com algumas soluções antes de tomar a decisão. Então, eu tenho 4, 5 opções de fundação
enquanto o projeto vai amadurecendo, as cargas vão se consolidando, os projetos de equipamento, você vai evoluindo e em um momento você vai reduzindo até você chegar a melhor conjunto de escolhas, com a melhor estrutura, com a melhor fundação. Isso gera improdutividade no orçamento, porque você tem que estar o tempo todo orçando a evolução. Isso é ruim para a área de orçamento, é ruim para a área de suprimentos, mas é o melhor para a solução final do negócio. Então, equalizar para que todos tenham como objetivo e sejam bonificados pelo resultado final é que é o grande desafio. Né? Então, o livro veio com essa como resposta a isso. Falei, puxa, agora eu quero botar no papel porque eu vou esquecer. Né? Eu estava num momento efervescente, nos 2 livros, né? A gente tem momentos... Então, eu estava num momento efervescente, falei, deixa eu botar tudo isso no papel. Então, eu organizei todas as ideias nisso. Falei, puxa, eu preciso projetar para ser eficiente, para ser produtivo, para ter o resultado de operação, olhando muitas vezes para o custo total de operação. Né? Como eu trabalhei em fundo de investimento e real estate, são direcionadores completamente diferentes para projeto. O investidor, o resultado do projeto dele é EBITDA. É receita menos custo de operação. Então, isso em 20 anos, pode ser que vale a pena gastar 10% a mais no custo, porque isso retorna mais valor, por exemplo, se o custo de operação for menor. E no real estate, é preço de venda menos custo. Então, você precisa entregar o que você realmente vendeu dentro de toda a legislação de performance, de vida útil, mas ir além disso pode só destruir valor. Então, são direcionadores que precisam nascer no projeto para quem conhece qual é o objetivo, qual é o business plan. Né? Entender e vai tomando decisão em toda a cadeia até poder chegar a uma boa solução lá no canteiro. Né? O BIM é fantástico para isso. Né? O BIM tem uma vantagem que ele democratizou a participação. Né? Porque você pega um projeto em 2D de instalações compatibilizado com estrutura, é um mundo de linha, aquilo é um novelo de lã. Né? E aí você põe um owner para fazer, vem cá, vamos discutir como é que é melhor para você. O cara não tem a menor condição de participar muitas vezes. Né? Fantástico. E quando você põe no BIM, aquilo, qualquer um entende aquilo. Né? A realidade aumentada, tá aí, óculos em toda esquina. Né? Você consegue até isso, fazer com que o cara se sinta ali dentro. E ali possa participar e trazer o conhecimento, tirar dele o conhecimento que você precisa para fazer o melhor para ele. Né? Então, assim, a cadeia integrada, os silos, a fragmentação, só destrói valor, ninguém ganha. Né? Assim, sem querer ser repetitivo, né, mas já sendo conceito claramente do AWP, né? De que a gente tem que entender a construção como cliente e prover engenharia, fornecimento, suprimentos como fornecedores desse cliente maior, né? Ou seja, como eu vou pensar a minha construção, pensar a minha obra, direcionar engenharia e suprimentos para atender as prioridades. E voltando, visão colaborativa, né? Ou seja, como que esses atores todos colaboram para o bem maior do projeto. Agora, isso conceitualmente perfeito, etc., funciona, todo mundo entende, mas na prática é muito difícil a gente conseguir viabilizar. Porque aí a gente esbarra nas remunerações e prêmios por setores, né? Que aí forçam os silos. Não, a engenharia está aqui. Se eu entregar tantos documentos nesse mês, eu vou estar bem na minha curva de avanço físico, resolvo o meu problema, não vou ser cobrado pelo meu cliente. Só que, é o que você falou, será que eu estou agregando valor para o que realmente importa? Então, a gente conseguir quebrar toda essa cultura, e aí volta no início da nossa conversa, quebrar essa cultura de que eu vou resolver o meu problema para pensar num bem maior é fundamental. Eu acho que o AWP traz uma contribuição muito grande porque ele fraciona o projeto. Então, quando você consegue colocar alvos mais próximos, você consegue direcionar e motivar melhor. Então, quando você tem entregáveis que tem ali diretamente relacionado um pacote de suprimentos, um pacote de execução, um pacote de comissionamento, você consegue fracionar, porque é muito difícil você motivar e direcionar a equipe. Falar assim, olha, no final de 2 anos, quando eu comissionar essa planta, todo mundo reparte o bolo. Isso não motiva ninguém.
Né? Então, assim, você entrega, né? Você fracionar a recompensa para o quanto aquela recompensa contribui para o resultado final. Então, mais uma vez, é uma indústria complexa, né? São muitos stakeholders se impactando mutuamente, que são independentes e interdependentes. Então, uma decisão de um projeto, apesar dele ser independente, ele impacta todas as demais disciplinas, né? Então, é realmente um ambiente muito complexo para a gente... Agora, vendo um copo cheio disso, né? Apesar do meu copo estar vazio aqui. É brincadeira. Porque é tudo uma questão de evolução da jornada, né? A gente falou, existe um problema de produtividade, que ele está numa conexão muito da visão encilada, né? Entre esses 3 atores. Hoje a gente conseguiu trazer, né? A gente tem provocado de trazer essa conexão, integração, uma gestão integrada. Eu acredito muito na transformação cultural, ela está conectada a valores concretos. Né? Eu falava isso muito com meus times, né? Pô, se eu falo em transformação cultural, é o meu papel em fazer a gestão de mudança, em dar clareza para onde a gente vai, mas também existe dinheiro na mesa. E existe dinheiro na mesa pra caramba nesse nosso mercado, né? E aí o ponto é, qual que é a importância da gestão data-driven para trazer esse resultado para a mesa para auxiliar nessa transformação cultural? Porque no fim do dia, todo mundo está querendo ver dinheiro na mesa, né? Seja a Auner, seja engenharia, seja construção ou montadora. Qual que é, né? E você estava contando para a gente que você está numa jornada muito grande de conexão, né? Desses hubs integradores. Qual que é a importância dessa gestão data-driven nesse problema, nesse parte de convencimento que existe dinheiro na mesa? Assim, eu cada vez estou mais convencido que dados é o novo petróleo mesmo, né? Porque o que a gente consegue extrair de riqueza, de valor e de informação para tomar as decisões certas, que a gente tinha muito pouco, né? Precisava muito, né? Aquele engenheiro que tinha feeling, né? Que tinha o fio do bigode, ia tomando decisões. Não tem mais espaço para isso, né? Então, eu acredito que ter dados organizados e com qualidade para que a gente possa usar inteligência artificial, machine learning, BIs e tornar clara a performance de cada um, a contribuição de cada um com o resultado final é fundamental. Então, assim, você quando cria um indicador e consegue mensurar, encontrar um indicador que mensure o quanto aquela pessoa está cumprindo, aquela pessoa, aquela equipe, aquele time está cumprindo um pedaço dele no resultado final, você consegue direcionar e motivar muito mais, né? Então, hoje a gente tem conseguido criar painéis online, né? Porque quando você trabalha com processos digitalizados, toda a informação já vai automaticamente para um banco de dados e você consegue extrair dali o resultado, você consegue ir mostrando em tempo real como cada projeto está performando e cada equipe está performando com a sua parte no todo. Então, isso realmente direciona muito, motiva muito. Ninguém gosta de... Principalmente quando você ranqueia, né? Ranqueia times, né? Você tem o prêmio, né, dos melhores times. A gente tem tentado anualmente premiar as melhores equipes e realmente reconhecer e valorar, né, o esforço pessoal. Mas as pessoas se incomodam, eu acho que muito mais em estarem na base dos resultados, quando você mostra que times, não pessoas, times têm performado pior, eles se incomodam profundamente os times que estão no pior desempenho. Subindo todo mundo para cima, né? Então você trabalha ali valores, você trabalha ali comprometimento, você trabalha ali, né, para que o grupo se una e consiga entregar melhores resultados. Então, acho que dados, informação transparente, que todos confiem, né? Informação você precisa confiar, né? Sim. Se eles acharem que alguma informação que não é verídica, isso perde credibilidade. Então... Perfeito. Muito bom, hein? Cara, as questões de produtividade estão aí. Agora a gente conseguiu implementar. Agora é só resolver. Resolver. O desafio da nossa mão, a gente pegar e implementar. Então, mas isso é legal também. Acho que é um ponto que a gente traz muito no Veroncast, porque parece complexo, né? Assim, tem que falar em metodologias como internacional, né? AWP, Lean, BIM, sopa de letrinha. No fim do dia, é melhorar prazo, melhorar produtividade com mais segurança. Então, acho que Mas vamos ter que terminar, né? Vamos. Mas vamos. Antes a gestão data-driven aqui, as informações... O chat GPT aqui, vai dar um overview clássico, já virou rotina dos nossos Veroncasts.
passar rapidamente o que a gente conversou aqui com o Juliano Polito, diretor de Engenharia e Construção da Tecnisa. Conhecemos a trajetória profissional dele, falamos sobre desafios de aumentar a produtividade, o que a gente tem que correr atrás, quais são as dificuldades. Ele trouxe case de boas práticas para a gente. Falamos uma comparação do mundo real estate para os projetos de capital, falamos sobre a cadeia de geração de valor e sobre os atores, como eles se relacionam, como que a questão da resistência é crítica e a gente tem que trabalhar nisso. Falamos sobre necessidade de encantar o jovem para que ele esteja com a gente nesse mercado. Então você que está gostando desse papo, vem com a gente, vem trabalhar nesse setor que é interessante, certo? Pega esse episódio e compartilha, não, Gustavo? Isso, não esqueça. E por final, falamos sobre os livros do Juliano, né? Falamos sobre gestão integrada e é isso. Você aí que gostou, compartilha. Você que tem ideias sobre aumento de produtividade, coloca nos comentários quais são as melhores práticas que você está fazendo no seu projeto. Coloca nos comentários, discuta com a gente. A gente tem que bombar esse mercado, porque aí vai ser bom para todo mundo, não é isso? É isso aí, se divulgar, pessoal. Esse tema vai ficar, né, para todo mundo e vamos chamar. Compartilha, ativa o sininho, dá like, porque aí vai chegar em mais gente, vai aumentar o nosso engajamento. E a gente manda um direct pro Gustavo no Instagram que ele vai responder, viu, pessoal? Pode mandar nas caixinhas lá, que ele já falou comigo hoje que ele vai fazer o Instagram dele. Quem sabe em 2025. Eu tô sabendo, todo aqui eu tô falando com ele. Mas brincadeira, meu amigo. Quem não te segue aonde? LinkedIn, Gustavo Roberti. Legal. Eu tô nos dois, viu, gente? Tanto LinkedIn quanto Instagram, Bruno Amaral Ribeiro. Me sigam lá. Polito, primeiro, muitíssimo obrigado. Isso aqui é uma lembrança né, do nosso time. Agradecer, né, Joelito, por estar aqui conosco. E aí, com carinho, né, uma frase tua em relação à tua jornada de turnaround em construção, né, transformação na construção. Muito obrigado aí pela... O projeto é uma oportunidade de superação e aprendizado. Muito obrigado. O executivo que falou isso é um cara que entende muito, hein? Mas passa as palavras finais aí para você. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu queria agradecer essa oportunidade, esse bate-papo. A engenharia é realmente apaixonante, né? A gente vai lembrando de casos e a vontade é de ficar o dia todo aqui conversando, batendo papo. Mas agradeço a oportunidade, a abertura para a gente dividir aqui, compartilhar essas ideias. Legal. Quem quer te conhecer mais, te segue aonde? LinkedIn, eu também só tenho o LinkedIn. Boa! Agora sim, viu? Pô, nós venceremos. Na medida do possível, eu vou tentando publicar alguma coisa lá, mas também é difícil. Mas tem alguns cases. À medida que eu vou fechando pacote de ideias bacanas, de aplicações práticas, tem bastante exemplo lá de coisas que a gente colocou para funcionar, ou desafios e tudo, vale a pena dar. Tá vindo um terceiro livro aí? Não sei, assim, nos momentos de mais sofrimento eu desanimo, mas à medida que as coisas vão dando certo e tudo, a gente acaba, em breve, dividir um pouquinho do que a gente conseguiu avançar nessa jornada aí. Fantástico. Boa. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos em mais um Veroncast. Grande abraço aí pra vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Este episódio contou com o apoio da Veron Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP, estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veroninstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veroncast é uma produção da Veron Partners e da Veron Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Veron Partners e a Veron Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.